Olá pessoal do YouTube, Paulo Engenheiro Interior. Hoje eu resolvi fazer um vídeo, pessoal, para poder explicar para as pessoas, né? Porque ao longo desses 5, 6 anos aí que eu tenho o canal, surgiram muitas perguntas, né, de pessoas que moram na cidade, de como que é viver aqui no interior. Então eu fiz um compilado de perguntas e vou tentar responder tudo de uma vez e na sequência. Legal? Então o título dessa nossa conversa é ver se vale a pena a gente mudar para o interior. Legal? Vim que morar perto da roça. Como você deve se planejar para isso. Então é o seguinte, primeiro, o que eu fazia na cidade? Eu sou formado em tecnologia mecânica, né? E trabalhava numa engenharia de produto numa grande indústria em São Paulo, lá em Guarulhos. E para quem trabalha na área, né, de engenharia ou num cargo de gestão, sabe que o serviço é estressante. Tem hora que você quer chutar o cachorro, né, quer largar tudo e ir embora para o lugar mais sossegado possível. Eu dizia até que quando eu estava na fábrica dava vontade de ficar empurrando carrinho dentro da fábrica. Para quem trabalha em fábrica sabe o que eu estou falando. Então, eu fazia isso aí na cidade, né? Minha esposa cansou de falar para mim, quando eu chegava em casa estressado, que eu ia acabar morrendo, né? Ia ter um piripaca a qualquer momento, né? De trabalhar e ser cobrado, tanto que a cobrança é muito grande, né? Então, como é que eu comecei o planejamento? Bom, a gente começa a trabalhar, não sei se é do brasileiro, a gente já fica imaginando como que vai ser quando a gente parar de trabalhar, né? Então eu comecei a fazer o planejamento de parada de trabalhar uns 15 anos de antecedência antes de dar o tempo de contribuição. Então quando eu tinha uns 20 anos de contribuição do INSS, como eu comecei a trabalhar desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu comecei a fazer esse planejamento. Então eu sempre guardava um dinheirinho, né? Sempre tinha uma reserva, o que eu ia fazer, né? Começava a pensar o que eu poderia fazer quando eu parasse de trabalhar na cidade e viesse morar para outro lugar, tá? Porque eu não tinha decidido se eu ia vir morar aqui na roça. Então, quando faltava aí uns 7, 8 anos para poder eu me aposentar, né, para dar o tempo de contribuição, porque sempre estão mudando a lei de aposentadoria, eu arrumei um segundo emprego. Então eu comecei a dar aula, como eu já era formado no curso superior, eu comecei a dar aula numa faculdade em Jundiaí. Mas era bem cansativo, porque eu tinha que viajar 170 km todo dia, que eu morava em Guarulhos, tinha que ir para Jundiaí, né? E esse dinheiro eu combinei com a minha esposa que a gente não ia empenhá-lo no dia a dia, a gente ia fazer uma poupança, tá? Porque até então eu não sabia se eu ia vir aqui para o interior ou eu ia para outro lugar, porque em São Paulo eu não ia fazer porque é muito estressante, é muita violência, então a gente quer procurar um lugar para ser mais sossegado, né? Então, como eu optei de vir para o interior, né? Porque eu tinha duas possibilidades que eu vislumbrava porque eu queria. O primeiro era ir morar na praia. Não na praia em São Paulo, certo? Eu queria morar na praia no Nordeste. Ia tentar comprar um apartamento na beira da praia e ia morar lá. Nem que fosse para vender picolé na beira da praia. Mas eu ia morar num lugar que me desse qualidade de vida. Aí uns 10 anos antes de eu me aposentar, eu tive a oportunidade de vir conhecer essa cidade que eu estou morando hoje. Um amigo meu, vizinho de parede, onde eu morava em Guarulhos, me convidou para vir no sítio da família dele, aqui em Oscar Bressani. E nós estamos a 500 quilômetros de São Paulo. Tá? Então não é pertinho, então é uma viagem de 7, 8 horas de viagem, depende das paradas que você fizer. Então eu vim aqui, a princípio eu não conhecia ninguém aqui, então ficava num sítio, então a gente não ia para a cidade. E aí o filho desse amigo meu, vizinho, comprou terreno aqui na cidade e construiu uma casa. E os pais dele se mudaram para cá também, né? Meu vizinho. Então eu acabei vindo mais vezes aqui para o interior para visitá-los, né? E acabei gostando, optei, comprei um terreno aqui, certo? Perguntei para minha família, né? Porque eu já estava aí há 5, 6 anos fazendo poupança para poder tomar a decisão de sair fora de São Paulo, né? E eu fiz uma enquete com todos eles e resolvemos vir morar aqui, eu ia construir aqui.
Tanto é que depois disso o meu filho conheceu a minha nora, eu tive que esperar um pouco mais para poder ele se casar, para poder vir para cá. Então eu acabei mudando para cá em 2017, certo? Mas minha casa aqui ficou pronta em 2014. Então eu ficava, já vinha visitar aqui e ficava na minha própria casa, né? Mobiliada mais ou menos, mas eu vinha e já ficava na minha casa, certo? Teve opção de eu morar perto de São Paulo, tanto é que eu fui ver até sítio, né? Chácara perto de São Paulo, mas muita gente fala que chácara é aquele negócio, quando seus filhos estão pequenos, eles te acompanham, sua mulher vai com você, seus filhos pequenos, todo mundo adora. Mas depois que eles crescem, ninguém mais vai e só dá despesa. Tá? Então, surgiu a oportunidade de morar em São Paulo, mas eu pensei, pô, a violência é muito grande. Em São Paulo você de repente está num sítio, daqui a pouco gente invade a tua casa, te faz de refém. Então eu falei assim, ó, eu não queria isso aí não, eu queria ir para um lugar mais longe possível, né? Que tivesse um mínimo de condições para você viver, certo? Então, outra coisa que eu pensei antes de vir para cá foi o que eu vou fazer aqui. Porque, pessoal, o dia tem 24 horas. Você dorme muito bem aqui, certo? Então sobra 16 horas para você ficar, ter o que fazer. Só ficar assistindo televisão, jogando baralho na praça com o pessoal aposentado, isso não é a vida que eu queria não, certo? Nem ficar tomando, bebendo. Então, uns 5 anos antes de eu me aposentar, eu fui fazer uns cursos do que eu gostava de fazer. Eu tenho uma vocação para trabalho com madeira, então eu fui fazer um curso de marcenaria. Então, se você gosta de fazer alguma coisa que te dá prazer, você vai fazer antes de se aposentar. Não deixa você perder o seu trabalho ou você parar de trabalhar para poder pensar no que você vai fazer. Então eu fui fazer um curso de marcenaria, fiquei 2 anos fazendo um curso só de sábado. Então eu já tinha em mente quando eu chegasse aqui, além das minhas plantas, né, que eu adoro, vocês sabem que eu curto muito agrofloresta, né, minha casa é uma casa verde, né, e eu fui fazer um curso de marcenaria, porque eu sabia que eu não ia ficar o dia inteiro também mexendo com planta aqui. Então eu ia ter que arrumar outra opção, né? Como é que foi a minha construção? Eu tenho um vídeo aí no canal, vou deixar até no linkzinho aqui, como foi a minha construção, né? O problema daqui é mão de obra para construir. Eu tive que esperar quase 8 meses por um pedreiro para começar a construir minha casa, né? Eu já tinha o dinheiro para construir a casa todinha, mas não tinha o pedreiro, certo? Então eu tive que ver mão de obra aqui no interior é um pouco difícil, né? Não é igual São Paulo, que a concorrência é muito grande. Os insumos para as obras também, você não pode ficar trazendo de São Paulo, você tem que comprar pela região, né? Então você tem que ver onde você vai construir, como é que vai ser para levar esse material para sua residência, né? Eu planejei minha obra da seguinte forma. Eu queria uma casa que eu gastasse o menos possível da minha aposentadoria. Porque a gente sabe que o que a gente mais gasta na vida da gente é alimentação, é energia elétrica, é água, né? É a luz. Então eu falei assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa para poder garantir pelo menos esses tópicos que fosse menor possível, né? Então, quando eu planejei minha casa, eu planejei já colocar um aquecedor solar para água de chuveiro, né? Já fui atrás de energia fotovoltaica para poder me subsidiar o meu consumo de energia elétrica, não todo, mas pelo menos uma parte eu consegui adaptar aqui, eu instalei, eu tenho vídeo também, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, o vídeo da instalação da minha rede fotovoltaica. E fiz também para poder, porque aqui não tem coleta de esgoto, né? A gente tem água aqui encanada que é do poço artesiano, do condomínio, né? Mas rede de esgoto não tem. Então eu tive que fazer aqui, eu falei assim, eu não vou fazer uma fossa negra. Então eu fiz uma fossa biodigestora, estudei, fiz a minha obra já pensando tudo separado, água de esgoto, água cinza, para poder dar a destinação certinha, construir uma fossa biodigestora, né? E está funcionando perfeitamente aqui. Outra pergunta que é bastante recorrente, né? O que tem para fazer aqui no interior? Pessoal, em São Paulo a gente sabe que tem shopping, tem cinema, tem muito cinema, teatro, tem muita coisa para a gente fazer, parque para a gente passear. Mas no interior a gente tem o calor humano, né? Os vizinhos sentam, se cumprimentam, a gente se junta para poder fazer um churrasco, para conversar. Aqui não tem muita balada. Se tem, está nas outras cidades ao redor. Que nem, por exemplo, eu moro aqui em Oscar Bressane, ela fica a
Assis, né? 35 km de Paraguaçu Paulista e algumas cidades aqui, toda num raio aqui de 50 km. Então, tem shopping em Marília? Tem shopping em Assis? Tem. Tem cinema? Tem teatro? Tem. Certo? Então, mas é 50 km de distância. Mas 50 km aqui, pessoal, você faz em 20 minutos, porque aqui não tem trânsito. Certo? Então, tem o que fazer. O sono aqui, nem se fala. O que incomoda de vez em quando é o galo cantando. Certo? O galo canta de 3 em 3 horas, não é possível, porque ele tem reloginho interno. Né? Mas o sono é revigorante, pessoal. Um silêncio. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu ainda me assusto com as motos estourando o escapamento. Certo? Então, aqui o sono é coisa. E o shopping, lazer, mercado, tudo tem na Redondeza. Certo? Aqui tem. Uma coisa que aqui tem em São Paulo é difícil a gente fazer, é ir para a praça, comprar um lanche, sentar na praça e comer sossegado, sem medo de ser assaltado, certo? Segurança aqui é muito boa, né? Tem 2 viaturas de polícia, pessoal, mas eles dão conta, conhecem todo mundo, sabe quem são os tranqueiras, quem não são e assim por diante. Outra coisa que é muito legal aqui no interior é a assistência médica. Meu, aqui você não precisa ter convênio médico, não precisa. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho uma doença crônica, eu preciso ter convênio. Beleza, se você tem recurso para poder manter o convênio, excelente. Marília tem convênio, em Assis tem convênio, aqui não tem onde atender convênio, certo? Na cidade é pequenininha, aqui tem 3 mil habitantes, né? Então, a prefeitura aqui te dá toda assistência, tem médico direto no posto de saúde. Se você tiver algum problema grave, ele te leva de ambulância para a cidade grande para ser atendido e tem preferência. Certo? Então, necessariamente não precisa ter convênio médico, né? Ah, eu vim pra cá, eu mudei pra cá no final de setembro. Quando foi em dezembro, eu já estava meio entediado, porque eu não tinha implantado ainda a minha marcenaria, né? Não tinha comprado os equipamentos e também já tinha feito tudo que eu tinha que fazer aqui no meu jardim, na minha agrofloresta, só estava só mantendo. Então eu fiquei meio entediado, ficar assistindo televisão, né? Porque até televisão aqui é meio ruim de pegar. Então você tem que colocar uma antena parabólica, né? Tem que comprar uma TV por assinatura se você puder, mas dá para viver sem, tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei a mandar currículo para poder voltar a trabalhar, porque eu trabalhava numa faculdade e trabalhava na indústria, né? Quando eu me aposentei, eu saí da indústria, fiquei só com a faculdade. E aqui quando eu cheguei, eu vi a possibilidade de dar aula, continuar dando aula. Eu dou aula na Unip, aqui de Assis. Então, foi o que eu fiz, mandei currículo, aqui falta profissional para você trabalhar numa faculdade dessa, tem muitas faculdades aqui na região. Então eu já estou inserido no mercado de trabalho já faz 2 anos. Tá? A alimentação aqui é boa? Pessoal, aqui é excelente, certo? Tudo fresquinho, você pode plantar a sua verdura, você pode plantar uma bananeira, pode plantar um pé de laranja, os vizinhos produzem, repartem com você. Então o pessoal planta milho, mandioca, planta de tudo. E você não consegue comer tudo que você planta, certo? E acaba dividindo com os vizinhos. Mamão aqui, pessoal, é praga. Você joga semente, ele nasce, certo? Para fazer doce, eu vou comprar leite fresquinho no curral para fazer doce. Então vale a pena. A alimentação aqui é demais, é muito legal. Como é viver num local onde as pessoas produzem os próprios alimentos, né? Aqui tem muita plantação, né? Tem muita lavoura, tem muita criação de gado. Carne aqui, meu, dá até gosto de ver, pessoal. Ela chega a ser vermelhinha, chega a ser mole, de tão fresquinha que é, certo? Então é muito bom. Emprego é relativo, pessoal. Se você é um profissional liberal, um advogado, você pode até trabalhar, né? Um médico. Agora, se você depende de trabalho, de mão de obra, de trabalho que seja menos exigente, aqui é meio difícil. Aqui o pessoal trabalha nas cidades vizinhas, né? Marília, Assis, ou trabalha para a prefeitura, certo? Aqui quase todo mundo tem um emprego na prefeitura, mas ganha muito pouco. Então, como a maioria aqui tem sítio, ou tem uma chacrinha, planta lá uma mandioca, então o pessoal ganha aqui pouco, mas sobrevive, certo? Aqui eu tô para dizer que o pessoal gasta mais com lazer, com churrasco, com bebida, do que em São Paulo, tá? Mas também é o seguinte, o traje da gente é uma camiseta e uma bermuda e chinelo, certo? Você não precisa ficar comprando roupa toda hora, né? Então você acaba gastando muito menos e dando mais ênfase para a sua alimentação, né? O seu lazer, fazer o churrasco com os amigos, que é o que dá prazer pra gente, né?
Dá muito trabalho ou gasta muito para manter a propriedade? Pessoal, não, certo? O que eu gasto aqui? Eu compro milho para minhas galinhas, né? Compro uma muda ou outra, gasto o quê? Com ferramenta, né? Como agora eu implantei a minha marcenaria, eu compro algumas coisas sempre pelo Mercado Livre, vem tudo de São Paulo, então tá tudo na mão. Tem agência de correio aqui, então vale a pena você morar no interior, certo? Porque a qualidade de vida que você tem aqui, você não encontra em São Paulo, certo? Você vive muito bem, então se você tem condições, se planeja. Se você vier aqui com a cara e a coragem, com certeza você vai se arrepender, certo? Agora, se você fizer um planejamento, aqui vale a pena no interior, em qualquer lugar do país, acho que vale a pena você morar, certo? É só você ver o seu entorno, como que é a vida e se adaptar, porque a gente acaba se adaptando, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, que eu tenha respondido as várias enquetes e tenha colocado na cabeça de vocês essa interrogaçãozinha para ver se você vem para o interior. Porque muita gente coloca no meu canal nos comentários que gostaria de viver no interior. Legal? Então se você puder, venha. Porque vale a pena. Beleza? Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal, o Engenheiro no Interior. Até mais. Tchau.